Bom dia, gente. Tudo bem? Vou enviar o link aqui no grupo, tá bom? Lá no grupo do Clube de Leitura. É a nossa primeira live desse projeto, né? Estou aqui olhando as minhas anotações. Oi, Rê, tudo bem? E aí? Estão conseguindo ler? Nosso clube de leitura, Mães Intercessoras. Muito bem. Ainda não tenho, né, gente, uma equipe técnica, então é eu mesma e a Aline. A equipe técnica. Gente, estou muito feliz mesmo com a adesão, né, que nós tivemos nesse primeiro clube de leitura especial Mães, para nós lermos juntas, né, o livro Mães Intercessoras, para aquelas que ainda não tinham visto, né? Deus tem nos dado esse sonho de poder compartilhar, né, um pouco da palavra dele e compartilhar também um pouco daquilo que ele ministra aos nossos corações. E é muito bom, né, ver tantas pessoas interessadas na oração, na palavra. Meu coração realmente se alegra muito. E eu estou muito feliz. E nessa primeira live eu queria meditar um pouco sobre isso, né? Um pouco sobre o que fala o livro e quanto isso é importante para as nossas vidas. Então, um beijinho aí quem já entrou. A Paty, a Tayana, a Veridiana, minha prima. Saudades. Tá bom? E se vocês puderem, né, encaminha aí embaixo no aviãozinho para as amigas, para uma mãe. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa primeira parte do livro, que é a primeira parte que nós estamos lendo essa semana, né? Até teve uma amiga que falou assim, é pouco, realmente, é pouco, né? A porção semanal. Mas a ideia é que realmente nós possamos, né, meditar naquilo que nós estamos lendo, naquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Gente, eu queria começar orando, tá? Desde que Deus colocou no meu coração de nós fazermos esse clube de leitura especial para mães, e na verdade foi através da leitura desse livro. Eu ganhei de uma tia minha, a tia Rose, e ela me deu um final de semana que a gente estava na casa dela, em Ribeirão Pires, e eu li praticamente todo o livro numa sentada enquanto estava lá, porque realmente Deus falou muito comigo na leitura desse livro, né? Como mãe, como mulher de Deus. E aí o livro era dela, na verdade, ela me prestou, estava lá na casa, assim, ó, enquanto nós estávamos lá. E aí faltava bem pouquinho pra terminar, né? E aí eu falei assim, pedi a ela, né, pra tirar uma foto e tal. E ela assim, não, pode levar, eu quero te dar de presente. E aí na hora eu falei assim, quer saber? Vou dividir essa leitura com outras pessoas também, porque o livro é muito bom. E eu tenho certeza que você que já começou a ler, que já começou a audição, né, também pode testemunhar isso. E eu queria então fazer uma oração pra gente começar e aí queria conversar um pouquinho sobre essa primeira parte do livro, que é a porção desta semana. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens preparado para que nós estejamos aqui. Eu peço, Senhor, que a Tua graça, o Teu amor esteja nos ajudando, Senhor, a trilhar este caminho tão sublime, Senhor, que é o caminho da intercessão, da vida contigo, Senhor. Ajuda-nos a focar, a nos preocupar com aquilo, Senhor, que está no Teu coração. Andamos tão corridas, preocupadas, ó Pai, em coisas tão naturais, tão terrenas, Senhor. Ajuda-nos a olhar com os Teus olhos e a nos preocupar com aquilo que é eterno, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nessa primeira live, e eu acredito que seja a tônica desse primeiro momento do livro, eu não quero falar sobre os filhos, eu quero falar sobre as mães.
Então, nessa primeira semana, nós estamos lendo o prefácio, introdução e o primeiro capítulo. Eu não sei aqui quem já terminou, né, essa primeira parte de escutar. Eu sei que várias já terminaram de escutar, né, lá na nossa playlist. E porque são realmente porções bem pequenas, isso eu gostei muito no livro, nessa questão de ser bem didático. Cada capítulo é pequeno, então é bem fácil a gente sentar e ler. Mas a ideia é que, já que é pequeno, que a cada semana nós consigamos talvez até ler mais de uma vez ou ouvir mais de uma vez, para que as mensagens, né, para que os princípios que são colocados ali, eles realmente fixem no nosso coração. E nesse primeiro capítulo, eu confesso que, assim, você lê o prefácio, e o prefácio é maravilhoso, né, da Eusa Lidório. Eu não sei quantos aqui a conheciam. Eu não a conhecia, eu só conhecia o filho dela, o missionário Ronaldo Lidório. Eu sei que ele é um expoente de missões no Brasil e no mundo, mas eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre a mãe dele, e achei o testemunho dela lindo e a importância, né, que ela dá para a oração. E eu já imaginava, né? Porque um filho tão abençoado daqueles certamente teria uma mãe, né, ali que está por trás cobrindo de oração. Então eu achei lindo a maneira como ela expõe isso, e aqueles que conhecem a história dele já sabem que realmente ele é um homem abençoado, assim, muito usado por Deus em missões. Já é usado na tradução da Bíblia para várias línguas que não tinham ainda a tradução da Bíblia. Enfim, o trabalho dele é maravilhoso. Se você não conhece, você pode buscar bastante informações sobre ele. Ele é, na atualidade, um dos missionários transculturais, assim, mais relevantes. E aí a gente vai para a introdução do livro. E a introdução, né, gente, assim, eu sou bem suspeita para falar sobre o pastor Hernandes, porque eu acho que ele fala bem, ele escreve bem, ele é poético na medida certa para mim, porque ele é uma leitura que é poética, porém muito profunda, né? E a maneira como ele expõe isso, porque falar a respeito da mãe, da oração, é poético, né? E ele coloca isso de uma maneira muito linda nessa introdução. Só que quando ele chega no primeiro capítulo, ele chega assim, né? Pá! Eu acho que ele é como se ele desse um choque de realidade para aquelas que estão lendo já. Eu vou falar aquelas porque a ênfase do livro é para mulheres, né? Para mães, ou para aquelas que têm o desejo no seu coração de serem mães ou estão se preparando para serem mães. Então, quanto antes você começar a orar pelos seus filhos, mesmo antes deles estarem gerados no teu corpo, né? Mas já sendo gerados no coração de Deus, no teu coração, melhor. E então ele começa, né, esse primeiro capítulo realmente chamando a atenção. E é sobre isso que eu quero meditar nesta manhã com vocês nessa live. E o título do capítulo já diz muito, né? O título do primeiro capítulo é: Deus está procurando mães que encontrem tempo para orar pelos seus filhos. E aí já dá uma chacoalhada, né? E a frase que ele mesmo separa para resumir o capítulo é: quando oramos pouco, não é por causa da falta de tempo, mas pela falta de prioridade. Temos tempo para tudo o que nos é importante. E aqui ele já dá a tônica desse primeiro capítulo, daquilo que ele vai trabalhar nesse primeiro capítulo, né? A argumentação dele nesse primeiro capítulo. E eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre isso, porque não é só uma frase forte, né? Não é só uma chamada forte que ele faz no primeiro capítulo. Na verdade, é uma realidade muito forte que nós precisamos parar para pensar. Então, quando eu estava olhando, eu me peguei nesse primeiro capítulo de uma forma absurda, assim. Porque ele começa falando sobre os nossos dias. E ele vai falar, né? A pressa é o sinal distintivo da nossa geração. Tudo é urgente. Gente, quando ele falou isso, é como se eu tivesse olhando pro meu dia a dia. E aquelas que convivem mais de perto, sabe? Meu dia a dia, ele realmente é muito corrido. E eu sei que não é só o meu, de muita gente. E ele começa falando, olha, nós vivemos dias onde as pessoas correm muito. E nós vivemos esses dias, né? Às vezes a gente nem sabe por que tá correndo, mas já levanta no susto e aí já corre. E como mães, o quanto que isso nos influencia, né? Quanto influencia na nossa maternidade, na nossa espiritualidade enquanto mães. E aí, eu fiquei pensando numa ilustração para que nós pudéssemos
pensar a respeito disso e eu pensei sobre um exame. Eu estou com um monte de consultas agendadas, natural, todo ano a gente faz um check-up, né? Deveríamos, pelo menos. E geralmente a gente chega no médico, a primeira coisa que ele faz, ele às vezes nem olha na nossa cara, né? Ele dá uma lista de exames, porque só olhando pra gente, assim, de maneira natural, ele não consegue identificar, ainda mais se é uma consulta de rotina, não é emergencial, se há alguma coisa errada. Então ele pede o quê? Uma lista de exames. E aí então a gente faz os exames, quando a gente volta com os exames, então ali, dependendo dos resultados, ele consegue nos dar um diagnóstico, nos dar um tratamento, caso haja alguma coisa que precise ser tratada. E pensando em alguns exames, assim, que nós poderíamos fazer, né, alguns tipos de exames de consciência, exames de ação, eu pensei no raio-x. Não sei que quantas já fizeram raio-x, mas a maioria de nós já fez pelo menos um raio-x na vida, nem que fosse de dente, né? E é um exame tão rapidinho, mas ele consegue detectar tantas coisas, e eu fui estudar a respeito disso. E eu estava lendo sobre o exame do raio-x, e não é uma aula de radiologia, tá, gente? Não é uma aula de medicina, mas é só para nós entendermos um pouquinho a ilustração. E vocês vão, no final, entender por que eu estou usando a ilustração do exame de raio-x. Quando a gente faz um exame de raio-x, eu não sei vocês, mas eu fico assim... instigada, intrigada, né, de ver que é rapidinho, eles tiram, parece uma foto, né, aquela luzinha que fica nos olhando, e em segundos a gente sai de lá com uma chapa, uma fotografia de dentro de nós, né, mostrando o que tem dentro do nosso corpo. E aí eu sempre penso, meu Deus, o que é tecnologia? Deus é maravilhoso, né, coloca a inteligência no homem para isso. E eu fui ler como que funciona, né, o raio-x é um dos primeiros aparelhos de exame que foi criado no mundo. E ele trabalha, embora seja muito rápido, o processo ele é extremamente complicado ali, sabe, para essa fotografia sair. Aquela luzinha, por isso que a gente até está acompanhando alguém, quem é mãe aqui já foi às vezes com o filho fazer um raio-x, né? A gente tem que colocar aquela bata, né, ali para poder isolar, porque naquela luzinha que a gente praticamente não enxerga nada a olho nu, é emitido um nível de radiação pequeno, nada que nos faça mal, né? Ali para aquele momento, mas aquela radiação ela passa por dentro do corpo da pessoa que está fazendo o exame. E o que acontece? Quando ela passa por dentro do corpo, todos os tecidos ósseos eles absorvem essa radiação. E os tecidos moles, gordura, músculo, eles não absorvem com tanta intensidade a radiação. E por isso, quando sai lá a chapa, aparece apenas, né, os ossos, ou se há alguma coisa, algum outro tecido tão parecido com os ossos, ou tão denso, né, como são os ossos. E aí, quando sai a nossa fotinho lá do exame, aparece o quê? Aparece os nossos ossos por dentro, e é até interessante, né? Principalmente quando é de criança, tão pequenininho. Ou seja, então só pra gente entender aqui essa primeira parte da ilustração. Quando nós tiramos um raio-x, o que recebe essa emissão de radiação? Os nossos tecidos ósseos. E aí, eu fui ler, né? Por que são os ossos que recebem maior carga dessa emissão de radiação? E o que são os ossos no nosso corpo? A gente mais ou menos sabe, né? Mas, enfim, fui ler um pouquinho a respeito disso. E eu li que os ossos, ou a nossa estrutura óssea, ela é responsável pela nossa sustentação, movimento do corpo, proteção dos órgãos internos, armazenamento de minerais e produção de células sanguíneas. Agora, sabidas essas informações, eu quero que você pense que esse exame fosse espiritual. Então, como que nós fazemos um exame, um raio-x espiritual? Pense que essa radiação que passa ali quando nós somos, né, posicionadas na frente do exame, fosse o olhar de Deus. Lembra lá no Salmo 139, quando o salmista diz assim: Senhor, sonda o meu coração, o meu interior. Então, essa radiação aí do exame, né, que nós estamos fazendo nesta manhã, é o olhar de Deus. Quando Deus olha para nossa vida, para, né, tirar esse raio-x de nós, o que, né, por onde passa esse olhar?
Quais são os nossos tecidos espirituais que absorvem, né? Ou que são ali tocados, que são vistos por esse olhar de Deus? Os nossos ossos espirituais. O que seriam nossos ossos espirituais? E aí eu te pergunto, o que tem nos sustentado no dia a dia? O que tem sido nosso combustível de movimento no dia a dia? O que tem sido nossa proteção no nosso dia a dia espiritual? O que nós temos armazenado em nossa vida, espiritualmente falando? O que nós temos produzido espiritualmente? Porque o olhar de Deus, ele vai captar exatamente estas coisas. Pense nisso, no nosso exame de raio-x espiritual, né? O que ele está captando em nossas vidas? E aí, pensando no nosso primeiro capítulo do livro, a gente pode fazer esse paralelo com a oração e com o tempo que nós estamos nos dedicando à piedade. Quando o olhar de Deus ele passa em nossa vida, o que ele capta? Ou seja, quando Deus olha pra gente, quando o sondar de Deus, né, passa em nossas vidas, o que tem sido captado em nossas vidas? O que tem sido sustento? Quando Deus olha e fala, não, a minha filha está sustentada na minha palavra, ela está sustentada numa vida de piedade, ela está sustentada numa vida de consagração, numa vida de oração. Olha, ao passar os meus olhos sobre ela, eu posso perceber que é uma pessoa assim que se movimenta pelo fluir do Espírito, não pelas suas próprias vontades ou pela correria das situações emergentes e urgentes que tem na nossa vida. Se nós fizéssemos hoje um exame, o que isso mostraria sobre nós? Que realmente a nossa base, o nosso sustento, o nosso movimento, a nossa proteção é uma vida de intimidade com Deus? Por que eu estou perguntando para nós, pedindo, né, para nós fazermos esse exame? Porque é exatamente isso que o autor do livro faz nesse primeiro capítulo. Ele nos chama a atenção para aquilo que é importante. Porque a gente corre tanto que a gente muitas vezes está como Marta, deixando aquilo que é importante de lado. E por isso esse exame de manhã, né? Esse exame nessa primeira semana, esse raio-x da nossa vida espiritual, para que nós possamos observar o que de fato está funcionando na nossa vida espiritual. Porque, gente, não adianta nada a gente ler o livro, se sentir tocada, né? Nossa, preciso orar mais pelo meu filho. E aí a gente, nesses dias que está lendo o livro, acaba orando mais, se dedicando mais, mas aí acabou o livro, acabou o clube da leitura, e aí a gente continua na nossa correria, e quando vê, está orando tão pouco, está se dedicando tão pouco. Gente, as crianças, né, e não apenas as crianças, as pessoas, elas aprendem muito pelo exemplo. Então, os nossos filhos, sejam eles filhos pequenos, grandes, ou os nossos filhos que virão, eles olharão muito mais para nossa prática. Eu acho muito lindo quando no final do capítulo, o autor ele fala assim que ele amava quando ele levantava de madrugada e via a sua mãe ali orando, ele sabia que estava orando pela sua vida, orando pelos seus irmãos. Então, ela não precisava dizer para eles de manhã, olha, de manhã, essa noite, esta madrugada, eu estive orando pela vida de vocês. Não. Eles percebiam, e assim como ele, eu tenho certeza que os irmãos devem ter visto outras vezes também, né? A mãe deles orando por eles. E os nossos filhos, eles precisam ver essa espiritualidade na nossa vida. E aí, algumas coisas me chamam a atenção, né? Que ele, falando sobre essa correria do dia, no primeiro capítulo, no comecinho, ele fala assim, que infelizmente os relacionamentos das famílias estão em frangalhos porque deixou de ser prioridade. E aí ele vai colocar sobre a prioridade espiritual. As famílias não priorizam mais Deus. As famílias não priorizam mais ter momentos com Deus juntos. Elas não priorizam mais orar juntos, ler a Bíblia juntos, cantar louvores juntos, ensinar a respeito de Deus, das coisas de Deus juntos. Eles só habitam o mesmo teto, né? E é tão triste pensar que é assim. A gente dorme na mesma casa, no caso do esposo, da esposa dorme no mesmo quarto, as crianças dormem perto, mas muitas vezes a gente só está coexistindo no mesmo ambiente.
Não existe, né, em muitas famílias, infelizmente, mais esse respeito mútuo, essa admiração dos filhos para com os pais, dos pais para com o desenvolvimento dos filhos. Por quê? Porque a gente não tem dado tempo para que isso aconteça. A gente tem rotina, a gente se preocupa com alimentação, a gente se preocupa com rotina, a gente se preocupa com escola, se preocupa se eles estão aprendendo, se eles estão crescendo, se eles estão se desenvolvendo, mas o quanto temos nos preocupado com aquilo que realmente importa, que é a vida espiritual dos nossos filhos. Porque ela vai nortear todas as demais coisas. Como eu falei aqui na parte do exame, a nossa vida espiritual é como se fosse os nossos ossos, é aquilo que nos dá sustentação. Se por acaso alguma coisa na nossa base, no nosso sustento, naquilo que é proteção para a nossa vida, não estiver bem, com certeza todo o restante vai estar complicado. Por exemplo, se uma pessoa cai, se machuca, quebra uma costela, às vezes ela tem que ficar imóvel ali por semanas, porque o movimento pode machucar algum órgão interno que pode prejudicar muito mais a saúde dela. E por isso, né, ali o exame ele mostra, olha, está aqui o machucado, tem que fazer esse tipo de repouso, esse tipo de tratamento. E nessa manhã nós somos chamadas a isso, né? A nos examinarmos espiritualmente, fazermos esse raio-x, né? Pedir para o Espírito sondar as nossas vidas e olhar e mostrar aquilo que está sendo sustento para nós. E ele continua, né, falando, eu até postei porque isso foi uma coisa que me marcou muito sobre o livro, sobre o que se pede de uma mãe, né? O que uma mãe precisa ter. E aí ele coloca uma frase, está lá na página 24, que me marcou muito, que ele fala assim: necessitamos de mães que conheçam Deus na intimidade, mães que vivam na presença de Deus, mães que derramem o seu coração diante do Senhor em fervente oração. Não é apenas um check na nossa lista, sabe? Eu tenho que orar pelos meus filhos, então Senhor abençoa os meus filhos, amém. Não, sabe? É uma oração que ela é profunda, ela é contínua, ela é fervente. E ela nada mais é do que fruto de um relacionamento de intimidade com Deus. Gente, todo o segredo de uma oração que vai fazer diferença, de uma intercessão que fará diferença na vida dos nossos filhos, é porque ela é fruto de uma mãe que tem intimidade com Deus. Se você quer ter orações profundas, se você quer ter uma vida de oração que realmente impacte a vida do seu filho a longo prazo, né, como ele coloca aqui, nós precisamos primeiro olhar para as nossas vidas. Precisamos nós sermos mulheres de Deus. Precisamos ser pessoas que realmente valorizam, sabe, uma experiência com Deus, que valorizam a intimidade. E eu estava lembrando, né, enquanto eu lia sobre isso, sobre João 14, 21, que é quando Jesus ali ele está falando, ele fala assim, olha, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Né? Então, como que a gente mostra que ama a Deus para os nossos filhos? Guardando os mandamentos de Deus. E ele vai falar, aquele que me ama é amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E, gente, isso é tão profundo, porque assim, falar, todo mundo fala. Quantas pessoas que nem têm relacionamento nenhum com Deus, que não andam com Deus, ai não, nossa, eu amo a Deus, não, Deus é o mais importante da minha vida. E aí tem Deus na ponta da língua, mas não tem Deus no seu dia a dia. E ele coloca muito isso aqui nesse primeiro capítulo, que a gente consegue achar tempo para tudo aquilo que é importante na vida. A gente acha tempo para comer, a gente acha tempo para trabalhar, a gente acha tempo para cuidar da casa, a gente acha tempo para cuidar do nosso futuro, pra gente estudar, pra gente trabalhar, a gente acha tempo para tantas coisas. Porque muitas vezes negligenciamos um tempo de estar com Deus, um tempo de estar em oração, um tempo de estar com a palavra. E não é um dia, 2 dias, ou nesse tempo aqui, 5 semanas que estamos lendo o livro, não. É algo comum no nosso dia a dia, sabe? Comum quando eu falo não comum de simples, mas comum de ser algo recorrente.
Sabe, todos os dias, sim, eu leio a palavra. Todos os dias, sim, eu oro. Toda a semana eu me consagro diante de Deus. Todos os dias eu tenho a prática da confissão. Todos os dias eu tenho a prática das boas obras. Todos os dias eu tenho a prática do estar perto de Deus. Sabe, é algo que é recorrente na nossa vida. E isso fará parte, sabe, de uma vida fervente de intercessão. Não adianta nada, sabe, simplesmente orar porque meu filho está passando por um problema, então eu preciso orar até Deus resolver. Amém, Deus, muito obrigada. E vida que segue. Não. Precisamos cultivar uma vida de intimidade com Deus. Precisamos cultivar uma vida, assim, de profunda confiança em Deus. Que nós sabemos que por pior que seja a fase que os nossos filhos estejam enfrentando, sejam elas na fase emocional, na vida emocional, espiritual, na vida, às vezes, intelectual, às vezes filhos, né, que têm dificuldades intelectuais, questão de saúde, que é uma coisa que nos abala tanto, né? E independente se tá tudo bem ou se tá tudo ruim, a nossa vida de intimidade com Deus permanece. Então, tá tudo bem, então eu posso relaxar nas minhas práticas de oração? Não, eu preciso continuar tão fervorosa quanto. Por quê? Porque eu amo a presença de Deus, porque eu amo estar diante de Deus, eu amo louvar a Deus, eu amo, né, estar com Deus. Então, independente de ser uma fase difícil, independente de ser uma fase fácil, eu estou com Deus, eu tenho intimidade com Deus. E aí eu pergunto, quando os nossos filhos eles olham pra gente, eles veem uma mãe que tem intimidade com Deus? Porque não adianta a gente estudar apenas, isso é muito importante estudarmos sobre criação de filhos, estudarmos sobre como podemos ajudar os nossos filhos, nos dedicarmos, né, a ajudá-los nas suas necessidades. Mas mais do que isso, precisamos nós ser referência. E como estamos sendo nesse sentido? Porque ele fala que eu acho isso fantástico, ele fala assim, temos tempo para tudo aquilo que nos é importante. Então, se estamos orando pouco ou se não estamos orando, não é por falta de tempo, mas é por falta de prioridade. E aqui eu queria estender, né, para todas as áreas da nossa vida de piedade. A oração, a leitura da palavra, porque é ela que vai nos encher de sabedoria para dar uma resposta certa, uma resposta que edifica para os nossos filhos, para dar os limites que eles precisam, para dar, né, as palavras de direcionamento que eles precisam. Isso vem como? Vem de uma vida de uma mãe do altar de Deus. E se a gente não encontrar tempo para ter uma vida no altar de Deus, nós invariavelmente, inevitavelmente vamos ter lágrimas amargas. Por quê? Porque nós não teremos frutos para colher. Porque para eu poder colher bons frutos, eu preciso plantar boas sementes. E uma vida de piedade é esse plantar das boas sementes. Né? É a gente plantar uma vida de oração, é a gente plantar uma vida de leitura da palavra, é plantar uma vida de consagração, é plantar uma vida de confissão, plantar uma vida de louvor, uma vida de boas obras, porque a Bíblia vai falar que a nossa fé ela é vista através das boas obras, né? É uma vida de comunhão, uma vida de alguém que realmente conhece, né, a obra de Deus, se dedica na obra de Deus, mas não em detrimento dos nossos filhos. Sabe, eles precisam olhar para nós e amar a Deus através da nossa experiência. A primeira experiência que eles terão com Deus será através das nossas vidas, vendo as nossas experiências com Deus, vendo a nossa caminhada com Deus, vendo a nossa vida com Deus. E aí eu pergunto, como está a nossa vida? Se o raio-x piscasse agora para nós, né? Se esse olhar de Deus passasse agora pelo nosso corpo, pela nossa vida espiritual, o que estaria em evidência? O que seria, né, esse sustento? O que tem sido o nosso sustento no dia a dia? Porque às vezes a gente está tão corrida, a gente está tão atarefada, esquece de ficar ali, sustentadas por Deus. Se a gente já sabe, né, que os dias não são bons, a gente já sabe que a tendência, gente, é só a gente ler a Bíblia, é que os dias fiquem cada dia piores, sabe? Os tempos, eles são maus. Mas como que nós
estamos nos posicionando diante desses dias? Como os que nós estamos nos preparando para esses dias, né? O que tem sido a nossa base de movimento? Porque às vezes nós nos movimentamos, nós corremos tanto, como ele fala no início do capítulo, mas nós não estamos nos movendo, né? Por aquilo que é bom, por aquilo que é certo, por aquilo que agrada a Deus, por aquilo que engrandece a Deus. O que tem sido proteção das nossas vidas, né? Às vezes a gente corre tanto para trabalhar, eu sou super a favor de, sabe, tendo condições, tendo portas, nós trabalharmos, sabe, ajudarmos o nosso lar, trazermos, né, complemento para nossa renda, tudo isso é muito importante. E eu não teria um direcionamento diferente disso. Mas quantas vezes nós corremos tanto para dar as coisas para os nossos filhos, para dar sustento, para dar aquilo que eu não tive, mas não estamos conseguindo tempo nem energia para protegê-los espiritualmente, porque a gente chega em casa cansada, a gente chega esgotada, a gente chega, ou às vezes nem sai de casa, né, para algumas que trabalham em casa, fazem ali home, e aí a gente tá tão imersa, né, naqueles ali, tem que produzir, tem que render, que às vezes a gente não percebe que está gastando a nossa vida, gastando a nossa energia, gastando o nosso tempo nisso. E não estamos separando tempo para aquilo que é importante, que é buscar a Deus. E aí, já para o final do capítulo, ele coloca algumas coisas que eu achei, assim, extremamente importantes que a gente pense, né? Que ele vai falar assim, se você não preparar a sua vida de oração, você não vai orar. Se Deus não for a prioridade da sua vida, você não vai orar. Talvez você tenha boas razões para justificar a sua negligência na oração. Talvez você seja muito comprometida com a sua agenda, né, para ter um tempo. Mas se você está tão ocupada a ponto de não ter tempo para orar, você está ocupada demais. E aí, que isso seja, sabe, um alerta pra gente. Ainda dá tempo. Sabe, se nós estamos ocupadas demais para ter tempo para Deus, para ter tempo de oração, para ter uma vida de devoção na palavra, uma vida de consagração, alguma coisa está errada. E aí ele falou uma coisa que, pelo menos para mim, foi muito forte, que é a questão do pecado do ativismo. Às vezes a gente está correndo tanto que a gente esquece daquilo que é importante, que é o mesmo caso de Marta. Marta estava correndo, ela queria servir bem Jesus, servir bem aqueles que estavam com Jesus, mas ela estava perdendo a presença de Jesus. E aí ela fica até irritada com Marta, né? Com Maria. Nossa, Maria tá aí parada sem fazer nada. Mas Maria, ela não teria sempre Jesus ali em pessoa na sua casa. Então, no dia que Jesus estava ali, ela parou tudo para dar atenção para Jesus. Mas hoje Jesus está conosco todo o tempo, o Espírito Santo está conosco todo o tempo. E o quanto, né, do nosso dia nós temos agendado para parar e ouvir Jesus, para parar e ouvir as palavras de Jesus, ouvir, né, os ensinamentos, ouvir, né, até as chamadas de atenção que Jesus precisa fazer sobre as nossas vidas. O quanto temos parado para isso. Porque, como ele colocou aqui, às vezes a gente precisa, de fato, colocar isso como uma tarefa no nosso dia. Se isso não é natural pra gente, isso precisa ser uma tarefa. Como cozinhar, como limpar a casa, como levar um filho pra escola, como o horário que a gente se levanta pra ir trabalhar, como o horário que a gente volta do serviço. Precisa ser uma tarefa. Precisa ser, não no sentido de peso, né? Mas no sentido de importância, assim como outras coisas são importantes no nosso dia a dia, parar e ter um momento com Deus de oração, de leitura da palavra, de devoção, precisa ser encarado dessa forma, como uma tarefa importante do nosso dia. E aí eu queria que isso ficasse no nosso coração desse primeiro capítulo, né? Este autoexame ou esse raio-x espiritual. Quando, né, os olhos de Deus eles passam, o que absorve o olhar de Deus? Uma vida de intimidade com Ele, uma vida de busca, de oração, de leitura da palavra, de consagração?
Ou outras coisas estão sendo o sustento da nossa vida? Ou outras coisas estão sendo combustível para nós nos movermos? Ou outras coisas têm sido a nossa garantia de proteção da nossa casa? Não, eu trabalho em 2 empregos. Eu sou super responsável. Nossa, até doente eu vou trabalhar. Mas às vezes por qualquer coisa a gente negligencia a vida com Deus. Por qualquer motivo a gente negligencia estar na presença de Deus. Por qualquer motivo a gente negligencia aquilo que realmente importa, que é ter uma vida espiritual saudável. Então, isso precisa ficar em nosso coração. E ele usa o exemplo de Jó, né? E eu achei isso muito interessante. Porque a Bíblia vai falar que Jó era um homem muito rico. E como um homem muito rico naquela época, a maioria dos negócios, né? Eles eram, como era no caso dos negócios de Jó, criação de ali ele tinha ovelhas, gado, enfim, plantações, ele tinha um monte de coisa. Então, Jó era um homem muito ocupado, né? Tinha muitas posses para gerir, tinha muitos empregados sob sua responsabilidade. Então, Jó precisava, de fato, estar ali sempre na ativa. E sendo que não era uma época de tecnologias como nós temos hoje, que muitas coisas a gente consegue terceirizar, né? Jó precisava estar ali de olho em tudo que estava acontecendo. Mas a Bíblia vai falar que Jó tinha uma prática de quê? Todos os dias, pela manhã, antes, né, de começar o seu dia, a Bíblia diz que ele ofertava a sua vida a Deus em oração. E ele orava por todos os seus filhos. Ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Ou seja, ele tinha a prática correta de buscar, de ser um homem que buscava a Deus. E é lindo quando no final do livro, depois de toda a experiência que ele teve, ele fala, olha, antes eu te conhecia só de ouvir, agora eu conheço de andar contigo. Ou seja, mesmo sendo um homem que era temente a Deus, um homem que tinha uma vida de oração, um homem que tinha uma vida de piedade, uma vida de sacrifício, ele ainda conseguiu aprender muito mais, né, a respeito de Deus, dadas as suas experiências, as suas vivências com Deus. Ou seja, não tem nenhum caminho que nós já tenhamos chegado. Ah, não, Aline, meus filhos já estão grandes. Não, eu tenho, né, 20, 30. Eu já tenho mais de 30 anos de caminhada com Deus, né? Ah, então tá tudo tranquilo. Eu já sei tudo como fazer. Ainda Deus tem novidade para nossa vida, sabe? Deus tem coisas novas para nos revelar, novas para nos mostrar. Deus tem experiências novas para nos dar. Assim como Jó, que já era um homem temente a Deus. Era um homem a qual Deus testemunhava, né, positivamente a respeito da sua vida, que ele era um homem reto, que ele era um homem justo, que ele era um homem que se desviava do mal. E ainda assim ele chega no final do livro com plena consciência de que ele tinha mais ainda para conhecer a respeito de Deus. Se Jó, esse homem que Deus dá testemunho que era justo, que se desviava do mal, que era um homem que andava com ele, né, tinha muito mais para aprender sobre Deus, quanto mais nós. Nós precisamos muito de Deus. E na nossa maternidade, nós precisamos muito de Deus. Precisamos de Deus para nos dar sabedoria. Precisamos da sabedoria de Deus para nos dar discernimento. Precisamos de Deus, né, da graça de Deus para nos dar força. Quantas vezes estamos cansadas, esgotadas, descontamos os nossos filhos. Por quê? Porque não estamos indo até aquele que é o descanso. A Bíblia vai falar que descanso não é algo, descanso não é tempo, descanso é uma pessoa. Descanso é Jesus. E quantas vezes não estamos, né, nos dedicando a ter tempo com essa pessoa que pode renovar as nossas forças, que pode renovar o nosso entendimento, renovar a nossa visão, renovar a nossa vida. Estamos só correndo. E não estamos dando tempo para aquilo que é importante. Então, essa é a devocional que eu queria trazer desse primeiro capítulo. Precisamos achar tempo para desenvolvermos uma vida de fidelidade com Deus, uma vida de realmente relacionamento com Deus. Isso, gente, quem anda comigo há anos vai sempre ouvir da minha boca eu falando sobre isso. Precisamos ter tempo para ler a Bíblia, precisamos de tempo para orar, precisamos de tempo para ter uma vida de devoção, precisamos ter tempo de consagração. Por que que eu falo tanto sobre isso? Porque quando eu olho para a palavra, eu não vejo
nada, sabe, que possa acontecer na nossa vida de bom se nós não tivermos essas práticas. Sabe, milagres, graça, sabedoria, tudo isso virá mediante o quê? Uma vida de intimidade com Deus, mediante andar com Deus, mediante, sabe, ser reconhecida como uma mãe, como uma mulher que realmente vai aos pés de Jesus. Eu lendo aqui no final do capítulo, eu chorei, né? Todas as vezes que eu li, eu já li várias vezes esse primeiro capítulo, o livro, na verdade, e aí até quando eu estava lendo, né, pro audiobook, eu acho lindo esse testemunho que ele dá sobre a mãe dele. E eu quero que os meus filhos testemunhem isso sobre mim, sabe? Que eles testemunhem, olha, minha mãe era uma mulher de oração. Como eu posso testemunhar a respeito da minha mãe? A minha mãe é uma mulher de oração. E eu sei que se hoje eu colho frutos de bênção na minha vida, é porque a minha mãe sempre esteve de joelho por nós. Eu cresci vendo a minha mãe ler a Bíblia, vendo a minha mãe orar. Mas talvez você diga, Aline, mas eu não tive esse privilégio. A minha mãe, eu nem tive mãe, eu sei lá como foi a sua mãe, não conhecia Jesus. Querida, seja você o início de um legado, sabe? Não fique, eu posso, assim como ele pode, olhar para trás e ver uma mãe que orou por mim, uma mãe que se dedicou em Deus pela minha vida. Mas se você não teve alguém assim pela sua vida, preste atenção no que eu estou falando. Seja você o início de um legado, de mãe de Deus, mãe espiritual, de uma mãe que se preocupa por aquilo que é importante, que é o quê? Viver uma vida com Deus. Nós precisamos nos mover na direção certa. E quando nós nos movemos na direção certa, os nossos filhos se moverão juntamente conosco em direção certa. Se nós estamos nos movendo para aquilo que é importante, que é ter uma vida com Deus, os nossos filhos olharão isso e eles se moverão juntamente conosco. Eles irão juntamente conosco para os pés daquele que tem todo o poder, que tem toda a graça, que tem toda a resposta, que tem toda a sabedoria que nós e que os nossos filhos precisam. Então, que este primeiro capítulo ele seja de fato, sabe, um start na nossa vida, não apenas na nossa maternidade, mas na nossa vida espiritual. E mesmo nós que às vezes temos tanto tempo de caminhada com Deus, né? Quantas vezes a gente, com o tempo, vai esfriando, negligenciando, às vezes tendo, assim, não, eu tenho, todos os dias eu oro, todos os dias eu leio a Bíblia, eu me consagro semanalmente, mas a gente acaba muitas vezes fazendo isso de maneira automática. Mas que nós possamos olhar para esse momento como um momento de vitalidade. É vital para a nossa vida, é vital para a nossa existência, é vital para a nossa família. Que nós tenhamos, né, de fato, essa vida aos pés de Jesus. Ah, Aline, mas os tempos são outros, mas Deus permanece o mesmo. Tiago vai falar que em Deus não há sombra de variação. Deus, ele permanece o mesmo. O mesmo Deus, né, que separou ali homens e mulheres na sua palavra para andarem com ele, é o mesmo Deus hoje que está em busca de pessoas que estejam dispostas a serem tocadas, separadas por ele, para transformar realidades. Então, seja na nossa casa, seja no nosso ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos, que possamos ser conhecidas assim, como pessoas, como mulheres, né, que realmente anseiam pela presença de Deus, têm prazer na presença de Deus. E concluindo, né, ele coloca uma chamada no fim do capítulo, né? E eu até coloquei essa chamada dele como o nosso desafio de ativação dessa semana, que é o que? Organizar o seu momento de oração. Eu tenho certeza que você que se dedicou, né, a participar desse clube de leitura especial aqui para mães, ou você já tem uma vida, né, de oração, de devoção com Deus, ou você anseia, né, ter isso de maneira mais regular. E que de fato possamos, né, nesta semana ter, não apenas essa semana, né, começar. A ideia é que nós comecemos, né, ativemos isso na nossa vida. De quê? De ter uma vida de oração, de piedade, realmente produtiva sempre. Então, eu preciso colocar na agenda? Coloca na agenda. Eu vou ter que me levantar ali 20 minutos antes, meia hora antes, levanta. E aí até o autor ele coloca a experiência que ele teve, né, quando ele foi na Coreia do Sul, ao ver os nossos irmãos coreanos, né, orando pelas madrugadas, e ao serem questionados eles falam, mas o que
é importante começar o dia fazendo o quê? Orando, entregando a nossa vida a Deus, né? Entregando os nossos sacrifícios de adoração a Deus. E isso rege as nossas vidas. Separar o momento mais importante do nosso dia, ou a primazia, né? Do meu dia na presença de Deus. Então nós precisamos ter isso como prática na nossa vida, né? Ter uma vida com Deus sempre, sabe? Ativar isso na nossa vida, não importa se fez chuva, se fez sol, se eu tenho 1 milhão de compromissos, eu vou ter que me levantar antes, eu vou ter que dormir um pouquinho depois, mas todos os dias eu terei um momento com Deus. Todos os dias eu terei um momento para orar pela minha família, para orar pela minha vida espiritual, para orar pelas minhas causas, orar pelas causas dos meus filhos. Eu coloco isso como um compromisso, sabe? É algo assim, não importa o que aconteça, em algum momento, seja todo dia no mesmo horário, seja, né, dependendo do dia, um horário diferente, não sei como será isso para você, mas que isso seja realmente ativado na nossa vida. Esse compromisso com a piedade, com a oração, com a leitura da palavra. E eu tenho certeza que quando nós temos esse compromisso, a nossa maternidade será muito abençoada. Os nossos conselhos, eles serão abençoados. Os nossos direcionamentos, até mesmo as nossas correções, elas serão cheias, né, carregadas da unção de Deus. Então, elas trarão os efeitos que nós pensamos, que é o quê? De trazer restauração para a vida dos nossos filhos, de trazer graça para a vida dos nossos filhos, trazer conserto para a vida dos nossos filhos, trazer bênção para a vida dos nossos filhos. Por quê? Porque nós fazemos tudo o que fazemos mediante conselho de Deus, mediante a oração, mediante uma vida de rendição para Deus. Então, Deus está procurando mães que encontrem tempo para orar pelos seus filhos. E aí, o meu convite é: seja essa mãe que encontra tempo para orar pelos seus filhos. Amém? Coloca aí a mãozinha. Eu serei essa mãe que encontra tempo para orar, né, pelos meus filhos. Sejam eles os meus filhos que eu já tenho, os filhos que Deus está preparando para mim, os meus filhos espirituais. Eu sei, né, tem mães aqui fazendo o nosso desafio, né, aí do Clube de Leitura, que tem filhos espirituais também, né, aos quais elas se dedicam espiritualmente. Então, sejamos essa mãe, né? Vamos refletir e vamos organizar a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção, a nossa vida de intimidade com Deus. Amém. Eu também quero ser essa mãe, né? Que quando Deus, ele olha, quando ele passa o seu raio-x, ele vê que o meu sustento está nele. Que o meu sustento, que a minha vida se move, né? Que a minha proteção está nele. Que Deus tenha esse olhar, que ao nos examinarmos esta manhã, possamos ser enxergadas dessa maneira, né? E se não, né? Se apareceu alguma manchinha aí no nosso exame, né? É tempo de consertar. É tempo de nós, né, irmos para Deus, colocarmos a nossa vida diante de Deus e dizer: Senhor, né, talvez até aqui eu não tenha me dedicado tanto quanto eu poderia, mas se você está aqui, é porque Deus está chamando a sua atenção para isso, sabe? Então é tempo de nós nos doarmos mais para Deus, é tempo de estarmos mais na presença de Deus. E eu tenho certeza, querida, certeza que quando a gente se dedica a Deus, os frutos, eles são garantidos, porque Deus é uma boa terra. Então as sementes que nós lançamos na presença de Deus, elas com certeza frutificarão, e elas frutificarão em abundância, porque é uma terra boa, é a terra da presença de Deus. Amém? Então eu queria orar agora nesse momento, e hoje eu queria que nós orássemos, né? Terminássemos essa live de devocional. Eu falo demais, né, gente? Pelo amor de Deus, é que eu tô morrendo de sede agora. E que nós terminássemos nessa live pedindo a Deus, né, para nos dar esse coração, um coração que acha tempo para aquilo que é importante. Um coração, sabe, que anseia pela presença de Deus. Assim como fala o salmista, né, minha alma tem sede de ti como a corça correndo. Que assim seja a nossa alma, né? Ansiando por aquele momento em que nós vamos parar, nós vamos orar. Aquele momento em que nós vamos parar, vamos ler a palavra. Aquele momento em que nós vamos nos derramar na presença dele. Que isso será, né, o nosso descanso, o nosso sustento. Eu até tenho, né, de proteção
de tela do meu celular, um salmo que ele fala assim: este é o dia que fez o Senhor e por isso estamos alegres. Que todos os dias possamos levantar, sabe, nessa visão. Este é o dia que fez o Senhor, mais um dia para eu estar na sua presença, mais um dia para ele se revelar a mim, mais um dia para ele me falar das suas palavras de vida eterna, mais um dia para ele abençoar, para ele me dar visão, mais um dia, né, para ele me dar sabedoria para lidar com os meus filhos, mais um dia para eu ser usada por ele a partir da minha casa, com os meus filhos, com o meu esposo, para aquelas que são casadas, né, no meu trabalho, com os meus colegas, na minha escola, enfim, onde Deus tem te plantado, né, que cada dia seja um novo dia que vivamos na presença de Deus. Amém? Então eu queria que você orasse comigo agora, pedisse isso para Deus, né? Você aí teve esse momento da live para fazer esse raio-x espiritual. Eu confesso sim que achei algumas manchinhas, né, no meu raio-x espiritual e que sei que preciso de conserto, sei que preciso de cura. E nosso Deus é o Jeová Rafá, né? O Deus que cura, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Então, se há aí, né, alguma manchinha no teu raio-x espiritual, vá agora, né, aos pés do Jeová Rafá e pede: Deus, me cura, né? Realmente limpa o meu coração, limpa a minha visão, limpa o meu tempo, me faz ver aquilo que tem sido realmente um ativismo na minha vida e me faz escolher a melhor parte, assim como Maria. Amém? E nós vamos orar nesse momento, amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa manhã. Muito obrigada, Senhor, por podermos, muitas de nós começarmos o nosso dia, Senhor, refletindo a respeito da Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de juntas, Senhor, fazer a leitura, Pai querido, o estudo deste livro. Muito obrigada, Senhor, pela vida do autor, pela vida do pastor Hernandes, Senhor, por ter sido inspirado por Ti, ó Pai querido, para nos chamar a atenção através da sua escrita. É um dom que o Senhor tem dado a ele. Nós somos gratas a Ti por ele ter se colocado à disposição do Teu reino, Senhor, e abençoar tantas vidas através, ó Pai querido, dos dons que Tu tens colocado para ele em pregação, ó Pai querido, em ensino, em escrita, Senhor. Muito obrigada pela vida dele. E nós te agradecemos, ó Pai, por este livro ter chegado às nossas mãos agora, Senhor, por podermos ter acesso ao seu conteúdo e sermos, ó Pai querido, realmente chamadas a atenção, ó Pai, mediante, ó Pai, o ensino que ele tem colocado neste livro. Muito obrigada, Senhor, porque neste exame que pudemos fazer nessa manhã, talvez algumas de nós, ó Pai, se sentiram corrigidas, se sentiram chamadas a atenção, mas a Tua palavra diz, ó Pai querido, que Tu chama atenção, ó Pai, Tu disciplinas aqueles filhos que Tu amas. E nós queremos, como filhas amadas, ó Pai, dia a dia sermos corrigidas por Ti, termos o nosso caminho alinhado com o Teu caminho, Senhor. E se por acaso temos vivido nas correrias dos nossos dias, ó Pai, temos negligenciado aquilo que é importante, que é viver uma vida de intimidade contigo, uma vida de profundidade espiritual, uma vida de devoção, de oração, de leitura da Tua palavra, uma vida de consagração, ó Pai, neste momento queremos realinhar a nossa vida a Ti, ó Pai. Queremos realinhar o nosso caminhar contigo. Chame-nos para mais perto, Senhor. Obrigada, Senhor, por nesta manhã nos chamar a isso, a um momento contigo, a uma intimidade contigo, Senhor. Nos ajude a nos organizarmos, ó Pai, a ponto de sempre termos tempo para Ti, tempo para a Tua obra, tempo para as Tuas coisas, ó Pai, tempo para a Tua visão, tempo, Pai, para colocarmos em prática, Senhor, as obras, os dons que Tu tens colocado em nossas mãos, que possamos sempre ter tempo para podermos nos derramar na Tua presença, que quando estivermos cansadas, possamos olhar para Ti, ó Pai, que é o descanso, que possamos lançar sobre Ti os nossos fardos, que são pesados, e tomarmos o Teu fardo que é leve, que possamos, como Maria, Senhor, aprender a sossegar na Tua presença, aprender, ó Pai, a realmente estar diante de Ti, ouvir as Tuas palavras, ser animadas pelas Tuas palavras,
ser encorajadas pelas tuas palavras, ó Pai. Como mães, queremos, ó Pai, ser o reflexo de Cristo em nossos lares, que os nossos filhos, ó Pai, possam ver a partir da nossa vida mulheres que amam a Ti, Senhor, que amam a Tua presença, que amam estar contigo, Senhor, que ao olhar para as nossas vidas eles também se sintam inspirados a caminhar contigo, ó Pai, que a Tua autoridade esteja em nossos lábios, ó Pai, que a Tua sabedoria esteja em nossas ações, em nossos direcionamentos, em nossos conselhos, Senhor, e principalmente que os nossos olhos estejam focados em Ti, ó Pai. Não nas situações adversas que possamos estar vivendo. E neste momento, Senhor, eu quero interceder especialmente por mães que aqui, Senhor, estão passando por momentos difíceis com os seus filhos, seja de doenças físicas, ó Pai, sejam mães que estão com filhos, ó Pai, com problemas emocionais, traumas, ó Pai querido, que muitas vezes nos fazem sentir perdidas em como lidar, em como orar, que neste momento, Senhor, o Senhor dispense sabedoria sobre essas mães, dê a elas palavras, ó Pai, dê a elas sabedoria para falar nas horas certas, para darem direcionamentos nas horas certas e principalmente dê a elas forças, Senhor, forças para batalharem pelos seus filhos em oração, para batalharem pela vida espiritual dos seus filhos. Muito obrigada, Senhor, porque em Ti nós temos garantia de vitória, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que comanda, que governa, que sustenta todas as coisas, e sobre Ti derramamos a nossa vida, sobre Ti derramamos as nossas orações, sobre Ti derramamos com intensidade os nossos corações. Receba a nossa vida, receba a nossa oração, receba o nosso tempo dedicado a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas? Deus abençoe, tenha um dia abençoado, né? Lembre-se de orar pelos seus filhos quando eles saírem de manhã, ou mesmo se você já não mora mais com os seus filhos, talvez eles sejam grandes, né? Quando você acordar, dispense palavras de bênção sobre eles. Ao dormir, né? Ore sobre eles, declare bênção, profetize graça, profetize salvação, profetize bênçãos da parte de Deus, lance boas sementes e não esqueça, corra sempre para os braços do Pai, para o colo de Jesus. Amém? Então nós continuamos aí. Para quem é do clube de leitura, hoje o grupo estará aberto, né? Daqui a pouquinho eu já vou abrir o grupo para que vocês possam falar, comentar lá se você conseguiu assistir a live, como que foi para você, se algo nessa leitura, né, já falou, talvez as tuas citações favoritas, aquilo, né, que Deus já ministrou o teu coração nessa primeira parte do livro. E continua firme, eu tenho certeza que nós teremos muitos testemunhos de vitória ao final dessas 5 semanas, onde nós estaremos juntas, estaremos realmente, né, em oração, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Amém? Aí a Arielle, né, ela deu uma sugestão, aí existe uma música, como é que é? Eu Te Abençoo, da Ana Paula Valadão, né? Ouçam, escutem, profetizem sobre os seus filhos, né? Abençoem os seus filhos. Às vezes a gente tem tantas palavras, né? De repreensão, de chamada de atenção, mas tenha palavras de oração, palavras de bênção, palavras de graça, de vitória sobre os teus filhos. Amém, gente? Um beijinho. Um bom dia aí para aquelas que ainda vão trabalhar, que Deus abençoe, te dê força. Para aquelas que estão chegando, né, tipo a Rê, que eu sei que chega do serviço de manhã, que Deus abençoe. Gente, um beijão, a gente se vê lá no grupo hoje, tá bom? Deus abençoe, estou muito, 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 muito feliz, tá? Com todas que estão participando, que Deus continue nos dando graça. Amém? Beijão, gente.